Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a aula 7. Tá? Na aula passada a gente aprendeu aí a ler o arquivo aí de três formas diferentes, né? A gente colocou aqui passando por uma struct, né? Convertendo a pessoa com 1, 2, e o outro modelo era o 3, que era a conversão direta, tá? Converter na linha. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Nesse daqui que a gente leu, a gente está lendo o arquivo e tem uma pessoa só trabalhando para mover os dados, né? Ou seja, a gente tem aqui uma estrutura só fazendo a conversão, ou seja, como se fosse uma pessoa só fazendo, ela mesma lê o livro e ela mesma traduz a linha que ela acabou de ler. E a gente agora vai criar aqui uma concepção que a gente chama de trabalhadores, né? Ou seja, a gente vai usar GoRoutines com Channel, tá? Então, vou criar aqui a pastinha da aula 7. Tá? Deixa eu mandar ele abrir aqui a pasta direto para ficar mais fácil trabalhar com o editor. Apesar que eu tinha que mandar o outro criar um arquivo aqui, mas vamos lá. Gomodtide, gomod init aula 7. Faltou um T. Gomodtide. Ele diz que não tem pacote, então vou colocar aqui um main.go, package main e function main. Criada aqui a nossa primeira função, tá? E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, primeira coisa, ler o arquivo igual a gente fez na aula passada. Deixa eu só modificar uma coisa aqui. Deixa eu voltar uma pasta. Na aula 4 e 5, ela gera esse arquivo aqui. Deixa eu mandar até apagar que só está ocupando espaço. E eu vou pedir para ela gerar agora o arquivo na aula 6, ó. Na aula 7, quer dizer. Oh, peraí, esse é o que está na aula 6, peraí. É o da aula 4. Pronto, ela criou aqui o arquivo da aula 4. Eu vou apagar esse aqui também para não ficar ocupando espaço no meu disco. Deixa eu ver se os outros aqui também tem. Esse aqui tem um CSV. Não, tá bom. Bom, temos aqui o nosso arquivo de 1.3 GB, tá? Eu vou aumentar um pouco o tamanho. Não, vou deixar assim. Bom, agora deixa eu abrir ele aqui na folder. Miséria. Open folder. Aula. Cadê aqui? Pronto. Então vamos lá. Vamos ler o arquivo primeiro, né? Vou colocar aqui file error. Vamos usar o pacotinho do OS para ler ele. O nome do arquivo está como aula 4.txt. Nesse error. Pronto. Volto a escrever o defer para fechar o arquivo.
C aqui é maiúsculo. Então vamos lá, ó. Bom, a gente pode ter cada trabalhador, o trabalhador usando a mesma variável, mas a gente teria o gargalo de cada trabalhador estar trabalhando no mesmo lugar. Seria como se você tivesse uma única porta e todos os trabalhadores tivessem que entrar por essa mesma porta. Só que, como a gente vai colocar uma coisa chamada Go Routine, quer dizer que todos os trabalhadores estão tentando trabalhar ao mesmo tempo. Então você teria o gargalo da porta. Então o que a gente faz? A gente cria uma porta para cada, tá? Então eu vou definir aqui uma porta, vou chamar aqui de porta, tá? Só para simplificar para vocês. De channels, vou colocar aqui de chance. Então vai ser o nosso channels. Vou colocar aqui, ó, make para construir. Vou colocar aqui um array de channel string. E isso aqui vai ser equivalente ao número de trabalhadores, workers. Tá? Definir o número de workers aqui em cima. Vamos transferir isso para uma função, fica mais fácil. Função processar arquivo com workers. Aqui a gente coloca o nome do arquivo, string, e aqui a gente coloca o número de workers. Nossa, que a função vai devolver um erro se ela não conseguir ler. Então, vou passar esse cara para ela. Salvar. Vamos lá. E esse cara aqui a gente joga para cá. Vou colocar aqui 4 workers por enquanto. E esse cara aqui passa para cá. Pronto. Bom, aqui a gente criou as nossas 4 portas para poder ter 4 trabalhadores trabalhando de forma independente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma var. Vou colocar aqui uma variável de sincronicidade, vou chamar waiting group. E aqui a gente vai fazer o que? Vai fazer um for, onde worker, né, eu vou chamar de W, vai começar em 0, e ele tem que ir repetir esse for, ou seja, cada trabalhador vai repetindo ele vai repetir de acordo com o número de trabalhadores. Então, se a gente colocar aqui 20 trabalhadores, vai executar o for 20 vezes. Por quê? Que é para a gente não ficar escrevendo go 20 vezes na aplicação. Quem vai fazer isso para a gente é o próprio for, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um worker, a gente vai pegar aqui, instanciar nesse cara aqui que a gente tem aqui, vamos criar um make de channel, ou seja, ele vai ter o próprio channel dele, um tamanho de 100, tá? E agora a gente vem aqui para cada trabalhador, a gente vai adicionar, que a gente está adicionando um trabalhador aqui no wait group, porque para ele esperar
isso aqui acabar, então aqui eu estou adicionando que tem um trabalhador fazendo, ele não deixa seguir enquanto, né, o nosso trabalhador aqui, os nossos trabalhadores não terminarem, tá? Então, fazer aqui um go func, vou passar aqui um worker id int. Aqui é onde a gente vai setar o nosso valor no channel, tá? Aqui a gente vai fazer um defer dizendo que o trabalhador terminou o trabalho dele, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, na aula passada a gente tinha lido o arquivo e só trabalhado com ele em tela, né? A gente leu o arquivo, criou uma struct. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos criar um arquivo separado para cada trabalhador para demonstrar o que cada trabalhador fez, tá? Então a gente tem o arquivo que a gente vai ler, que é esse aqui, e a gente vai dividir ele pelo número de trabalhadores. Se eu colocar, por exemplo, 4 trabalhadores, vai criar 4 arquivos e cada um vai ter exatamente o dado que ele leu, tá? E mostrando o dado que ele leu naquele momento, tá? Então, vou colocar aqui um out file ou arquivo de saída, tá? Vou colocar aqui como output file, ou seja, arquivo de saída os.create e vamos colocar aqui um fmt que a gente já usou na aula passada, print f, o nome do meu arquivo vai ficar como work porcentagem d, que é o número do meu trabalhador, .txt. E aqui vai receber o meu worker ID que eu criei. Tá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá passando um ID para ele, tá certo. Tá. Agora a gente vai fazer um if verificando se deu erro nesse processo de criar o arquivo. Não pode faltar, né? Pode ter um defeito. fmt.print. Ah, Paulo, mas que defeito que ia dar criando um arquivo? Pode ter acabado o espaço do disco, por exemplo. Tá. Ou no sistema operacional você não tem permissão para criar o arquivo. Pode ter N problemas aí, então a gente tem que sempre checar. Então, e caso dê esse erro, eu quero que ele saia da nossa rotina. Vou dar um return. Agora, como a gente está criando o arquivo, quando a gente cria, seria a mesma coisa que criar e já abrir ele, tá, pessoal? Então a gente também tem que dar um close file aqui nele, tá? Igual a gente fez aqui em cima, lendo o arquivo, a gente tem, quando está criando o arquivo, também tem que dar o close. Eu vou dar com defer, porque eu só quero que ele feche o arquivo quando a gente terminar de escrever, tá? Aqui a gente vai dar um write. E vamos ler, vamos escrever o arquivo. E aqui vai escrever o que ele está lendo ali. Agora vamos vir aqui, vamos fazer um for. E o for vai ler aquele channel que a gente colocou ali em cima, tá? Vamos dar um write. E aqui ele vai escrever a linha.
linha mais barra N. Vou dar um writer ponto flush. Ai, faltou alguma coisa aqui. Opa. Writer ponto flush. E aqui a gente vai executar essa nossa função. Vai passar os parâmetros, né, para a nossa função anônima. Porque ela vai receber igual ao nosso W. Deixa eu ver uma coisa aqui. Faltou um 2 pontos aqui, pessoal. Agora tá certo. A nossa linha aqui. Ele tá reclamando aqui do... Ah, é. Faltou o range aqui, pessoal. Pronto. Agora vai começar a sessão indefinida. Ah. É porta aqui, pessoal. Pronto. E esse cara aqui, tá certo. Será que eu escrevi errado? Vamos ver do que ele tá reclamando. Ah, eu que escrevi errado aqui, ó. Não é read e write, é só new write. Uma nova escrita. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa função do Go. Tá? É uma função, a gente viu na verdade anteriormente aqui uma função anônima. E para ela se transformar numa Go routine, eu tenho que colocar aqui só o Go aqui nela, tá? Então, aqui a gente tem a função que vai ser chamada repetitivamente para cada trabalhador. Então, se no nosso for aqui tiver 4 pessoas, ela vai repetir 4 vezes isso daqui, tá? Essa daqui é uma função que a gente fez de forma isolada, tá? E o que acontece? Eu tenho que chamar os trabalhadores antes de eu começar a passar o trabalho para eles. Então, eu criei aqui um canal para cada um, ou seja, que se aqui tiver 10, ele vai instanciar esse make aqui com 10 trabalhadores, ou seja, vai criar uma rede de canais para cada um dos trabalhadores, tá? E quando eu passo o trabalho para ele, ou seja, ele vai lá ler a variável que a gente colocou aqui do channel para a gente poder pegar o valor dela, tá? E vai repassar para o trabalhador trabalhar, ou seja, ele fica aguardando aqui o trabalho, que no caso aqui o trabalho que a gente passou é essa porta que está aqui, tá? Esse aqui é só o apelido que a gente colocou, tá? Ele vai pegar aqui a porta exclusiva de trabalho dele, ou seja, ele vai fornecer o caminho, né? Ou seja, como aqui é um array, né? Pode ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, eu passo a porta para ele saber qual que é o channel dele, tá? E agora que vem a questão, né? Aqui em cima a gente abriu o arquivo. Na verdade, isso aqui pode ser passado até lá para baixo, na verdade. Ó. Vem aqui e passo para cá, tá? Ou seja, aqui eu instancio o número de trabalhadores. Então seria como se eu tivesse contratado várias pessoas. Então eu vou até colocar aqui numa exemplificação mais simples aqui. Aqui seria contratação de trabalhadores, tá? Vamos colocar o acento aqui que é chato colocar o acento no Mac, vai ficar assim mesmo. Aqui vai ser a leitura do arquivo. Então, vou separar aqui. Leitura de arquivo. Fica mais simples assim. Bom, aqui a gente já mandou abrir o arquivo e agora a gente tem que fazer o que? Mandar ler as linhas, né? Então vou dar um scanner. Vou colocar aqui um fio monto new write e dar um output
put fire. Tá chiando aqui. Por quê? Ah, não. Essa variável chama na verdade file. Porque o arquivo direto, tá certo. E agora a gente vai dar um linha index. Que vai começar a partir de 0. A gente vai usar para incrementar o trabalho para os trabalhadores, tá? E vou fazer um for scanner. Opa. Scanner ponto deixa eu coloquei aqui scanner, tá certo. E agora a gente vai passar o valor para o channel. Vou chamar aqui os workers. Chance. E aqui a gente vai passar na linha o nosso index e vai dividir ele pelo workers. Vou dar aqui um chan scanner pelo text. E vamos incrementar aqui um valor na nossa linha. Deixa eu ver o que ele tá chiando aqui. Ah, eu já sei porque. É porque eu dei um new write, na verdade é um new scanner. Pronto. Tem agora só aqui que eu acho que o C desse cara aqui ficou minúsculo. Deixa eu olhar aqui como é que ficou. Ah, é que nós ficou como porta. Mas a gente fica programando em inglês. Ó, vamos ver aqui agora o que tá chiando aqui. Aí tá certo. Ah, é que eu coloquei um igual aqui, pessoal, um menor aqui. Então, vamos lá. E faltou acho que coisa aqui também, deixa eu ver. É, faltou fechar os canais aqui. Fechar. Vamos chamar aqui de fechar o contrato dos trabalhadores. Demissão. Tá. For. A gente não vai usar o index, vai pegar o channel. O range de workers. Acho que na verdade é de portas. Portas de channels. E vai dar um close em cada channel que a gente abriu para liberar os trabalhadores. E aqui ele vai ficar aguardando acabar todo esse trabalho. E return new. A gente está colocando esse await, pessoal, para não ficar usando aquele select. Aquele select ele tem que ser usado para coisas bem específicas, tá? Então, aqui embaixo a gente já colocou o número de trabalhadores que a gente quer e vamos revisar nosso código aqui, que está sendo feito em tempo real. Eu não sei. A gente até pode mudar o nome desse cara aqui para espera, por exemplo, espera. Tá. Ele que vai ser o cara que vai cuidar da nossa espera. Aqui a gente diz a quantidade de vezes que ele tem que esperar, né? Ou seja, a gente adiciona uma espera. Por quê? Para cada trabalhador que tiver aqui, ele vai esperar. Né? Se a gente colocou 4, ele vai executar esse add espera aqui 4 vezes. Ou seja, ele tem que esperar os 4 trabalhadores terminar o trabalho.
tá? Antes dele terminar ó, e concluir o trabalho dele, tá? Aqui sim é a parte onde a gente está lendo o arquivo, que a gente vai pegar um dado do channel, tá? Vai passar para dentro dele, tá? E aqui embaixo a gente passa o trabalho para esse channel. Esse cara aqui está monitorando o próprio channel dele, tá? Porque eu passei aqui o channel dele. Tá? Vai falar, mas Paulo, como é que você está passando o trabalhador? É que aqui a gente coloca um modificador. O que é um modificador? Por exemplo, se tiver 4 trabalhadores, né, a gente vai dividir esse trabalho pelo resto dos trabalhadores, que no caso aqui é o resto do modificador. Então, no cálculo, quando o index der um valor, porque aqui como ele é incremental, ou seja, na linha 1 vai ter, então vai ser dividido por 1. No outro, na outra linha, vai ser dividido por 2. Na outra vai ser um número de linha dividido por 3. E no outro vai ser dividido por 4. E assim vai. Ele vai continuar, a incrementação da linha ela vai sendo dividida pelo número de trabalhadores. Então, por exemplo, vou colocar aqui assim, ó, é a linha 1. Ela dividido por 4 trabalhadores dá um modificador, que no caso vai ser o trabalhador 0. E na linha 2, dividido por 4, ela vai dar o número 1. Na divisão, na hora que ela chegar na linha 3, dividido por 4, vai dar a linha 2. Na linha 4, ela dividido por 4, vai dar o trabalhador 4. Aí ela vai para a linha 5. A linha 5 dividido por 4 vai dar o trabalhador 0. É o resto da modificação, tá, pessoal? Ó, na linha 6 vai dar dividido por 4, vai dar o trabalhador 1. E assim vai, tá? Então, se você pegar lá na sua calculadora e você pegar o resto do modificador, que no caso aqui é o que eu coloquei essa porcentagem aqui, que é o resto do modificador, então, se tivesse 5 trabalhadores, aqui seria a mesma coisa. Então, aí eu ia colocar aqui, ó. Opa. Se fosse 5 trabalhadores, ia ter aqui o 5, 5, 5, 5, 5. Então, aí aqui, em vez de ter o 0, ia ter o 5, por exemplo. Tá? E aí depois esse aqui ia virar o 0. Então, basicamente, ia mudar pouca coisa, né? Ou seja, lá na resto da divisão, a gente ia ter o retorno de cada um deles baseado nesse retorno. Tá? Então, vou fechar aqui. E passei aqui o resto da divisão para ele, para ficar encadeado dessa forma. Ah, Paulo, mas como é que você sabe que isso aqui vai dar? Isso aqui é mais experiência, pessoal. Você poderia aqui também ficar passando o número do trabalhador aqui direto, também sem problema nenhum. Mas eu acho um pouco mais ruim, porque como a gente está incrementando aqui a linha, a gente poderia dizer, passou para o trabalhador 1, agora você já passou para o trabalhador, faça outra coisa. Eu prefiro usar o cálculo aqui para poder passar. Então, aqui a gente contratou os trabalhadores nessa parte aqui. E nessa parte aqui a gente vai ler linha a linha do arquivo, porque só pode ter uma pessoa lendo o arquivo por vez, então ele vai passar esse trabalho para eles, tá? Então, vamos executar agora o nosso fonte. Olha lá, ele está lendo o arquivo e criou aqui, ó, um arquivo para o trabalhador 1, um arquivo para o trabalhador 2, um arquivo para o trabalhador 3 e um arquivo para o trabalhador 4. Tá? Veja que o worker, ele leu o cabeçalho, aí ele pegou a linha 3, depois a linha 7, depois a linha 11, depois a linha 15, depois a linha 19, tá vendo? Cada trabalhador recebeu uma quantidade de dados para poder trabalhar com ele. Tá? Se a gente for para o outro trabalhador recebeu a linha 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Tá? Então, cada trabalhador recebeu uma quantidade de arquivo para poder trabalhar. Teria que, claro, fazer uma correção, porque esse cara que ele recebeu o cabeçalho, ele não poderia receber o cabeçalho para trabalhar. Tá? Então, nesse cara aqui que a gente já fez um scan, né? Ou seja, a gente fez um text scan, a gente vai fazer só um text scan aqui de propósito para pular uma linha, só para pular o cabeçalho. Pula o cabeçalho. Tá. Aqui, ó.
primeira linha. Então, vamos rodar aqui de novo. E veja agora, deu uma travada. Travou. Mas, moço, não é possível. Aí, abriu. Acho que eu vou ter que excluir esses arquivos aqui. Pronto, vamos mandar regerar aqui. Pronto. Continua ainda recebendo. Ah, é porque a gente não incrementou a linha, pessoal. Show. Pular a linha. Pronto. Vamos lá. Pronto, resolvido. Uai, alguém ficou com a linha do... Ah, peraí, esse aqui é do trabalhador, não pode, que é o da divisão. E aqui eu li a linha, por que que ele... não pulou? Agora que não considerou que leu, ele deveria pular essa linha. Ah, entendi, pessoal. Pera aí. Voltou aqui um scan. Esse cara aqui que vai pular a linha para nós. Vou. Então tá lá, ó. Esse é o arquivo 0. Esse é o 1. O 2. E o 3, tá? Então cada um tem aqui. O VS Code tá chiando pra cacete aqui por causa do tamanho do arquivo. Então temos aqui os nossos 4 arquivos criados. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou mudar aqui o número de trabalhadores. Vamos colocar agora aqui, ó, 6 trabalhadores. Acabei de criar 6 arquivos. Olha lá, foi do 0 até o 5. Se eu colocar aqui, sei lá, 10 trabalhadores, criou 10 arquivos. Então vocês veem que a nossa função, toda vez que a gente adicionar, ela vai rodar o for 10 vezes, fazendo a contratação desses trabalhadores, e vai criar 10 channels, para cada um ter o seu próprio channel. E aqui a função que está lendo o arquivo, ela está distribuindo esse trabalho para os trabalhadores, passando o que? Para um channel, né, essa resposta. E quando ela passa o channel, né, para o channel, o trabalhador imediatamente trabalha com aquele dado. No caso aqui a gente só tá, cada trabalhador está lendo, criando o próprio arquivo, no caso aqui que a gente já instanciou, tá? E está escrevendo esse arquivo ali para nós, tá? Onde que ele fica esperando o trabalho? Nesse cara aqui, ó. Ele fica olhando se chegou alguma linha para ele no channel dele. Se tiver, ele escreve aqui, tá? Aqui, quando a gente startou pela primeira vez, ele já executou essa go routine aqui. Então, ela está rodando de modo infinito aqui,
até a gente dizer que o channel foi fechado. Ou seja, enquanto tiver valor, que é o que isso aqui está dizendo, né? Ou seja, para cada valor que ela receber, ela vai ficar executando esse ciclo, né, para a nossa aplicação. Claro que o ciclo que ela vai executar infinito é só esse for aqui, tá? Esse aqui ela vai criar o arquivo uma única vez, ou seja, então ela cria o arquivo, esse for vai ficar meio que rodando infinitamente, que esse CH vai fazer ele ficar rodando infinitamente, tá? E assim vai, né? Então a gente notou aí que, ó, que ele criou cada um com seus arquivos, ó, tá? E ficou bem menor o tamanho dos arquivos, tá? Deixa eu ver se eu posso tirar mais alguma dúvida de vocês aqui, tá? O scan manda ler a linha, aqui a gente manda executar o scan infinitamente. Vocês se lembram que o scan vai parar de fornecer valor quando ele devolver aquele EOF, né? Mas o scan, ele devolve esse booleano aqui, né? Ou seja, tem algum valor, em vez de eu olhar aquela palavra EOF que a gente usou na aula passada, a gente pode usar do próprio scan, tá? E quando ele dá um exception lá que deu EOF, ele devolve aqui que não tem mais valor, então ele sai, tá? Essa aqui é um outro método para vocês fazerem, em vez de usar ler aquela mensagem do EOF que a gente fez, tá? Só usando o scan, tá? Bom, eu acho que tá bem explicadinho aqui para vocês, né? Como que ele vai fazer. No finalzinho aqui que ele terminou de ler e passar o trabalho, né, ele vai fechar esses arquivos para a gente, vai dar um closing no channels, tá? E aqui vai ficar esperando esse trabalho serem concluídos, tá? Basicamente é isso aí. Eu não sei se eu dava coloco esse close aqui, fecha o contraturador antes da emissão. Deixa eu ver. Eu acho que é só isso aí. Bom, a gente aprendeu aqui também a trabalhar com a wait group, ou seja, a gente bateu o ponto lá e ele esperar as pessoas trabalharem, né? Ou seja, aqui seria o ponto do trabalhador e aqui é ele batendo o ponto que ele está trabalhando, batendo o ponto de trabalho, tá? E aqui aguarda todos os trabalhadores terminarem o trabalho. E aí só aí que ele vai dar um return new dizendo que concluiu o trabalho. Bom, eu acho que ficou bem explicadinho para vocês essa questão do channel. Na aula passada a gente tinha usado uma função para trabalhar com arquivo, né? Aqui a gente está gravando um arquivo separado para cada trabalhador. Ao invés de você pegar e mandar escrever um arquivo igual a gente está fazendo aqui, você também poderia chamar aquela função aqui no lugar. Ou seja, você tem a linha e você chama aquela função processar linha e manda gravar no banco de dados. Pode criar um arquivo igual a gente criou, pode fazer o que vocês quiserem, tá? Nesse exemplo aqui, eu mostrei para vocês como dividir aqui aquele arquivo grandão em vários. Mas poderia ser chamada aquela função que já processa o arquivo, transforma em struct, imprime, enfim, dava para fazer N coisas aqui que vocês quiserem fazer. Eu vou deixar isso como tarefa para vocês aí para a próxima aula, que é para vocês pegarem aquela função que a gente teve na aula passada e colocarem ela aqui e ver como é que é o comportamento dela, ok? Bom, vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima.